Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre a gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, sobre o treinamento emocional, principalmente para quem passa por término de relacionamento, meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Boa tarde, André. Vou começar me apresentando. Moro e trabalho em uma cidade no interior de Minas. Passei para um concurso recentemente, há apenas 2 meses. Não entrarei em detalhes, pois eu iria pedir para não revelar mesmo. tá certo. Então, para que eu vou entrar em detalhes se eu vou pedir para não revelar? Bom, estou relatando isso porque tem a ver com minha história. Conheci um cara no Tinder, virtualmente há quase 2 anos, mas pessoalmente há pouco mais de 1 ano. Até aí não tem novidade. No início conversávamos por WhatsApp. Eu percebia que ele tentava me envolver de várias formas, sempre me elogiando, mas na medida para eu não assustar. Ele sempre falava pouquíssimo dele, demonstrava meio distante, mas parecia ter fascínio por mim. Mandava minhas próprias fotos, relatando que sou bonita, e eu, como estava carente, comecei a criar. Isso mesmo, criar ele em minha mente. E isso foi construindo aos poucos para eu não enxergar. Sempre fui madura com relação aos estudos e profissão. Sempre tive facilidade aliada à dedicação. Mas, por outro lado, eu escolhi deixar de lado. Isso mesmo, guardar em um potinho no congelador as questões de relacionamento amoroso. Fui prolongando e prolongando até eu me ver formada com 25 anos e virgem. Isso mesmo, virgem. Bom, se vocês estiverem escutando um ronquinho no fundo, é o Teodoro, né? Teodoro. Ô bem, dá uma maneirada aí, filho. Assim que formei e arrumei um emprego, pensei, bom, agora vou conhecer algum cara, iremos namorar, casar e ter filhos. Isso aqui é o começo de uma desgraça. Iremos namorar, casar e ter filhos. Tá vendo aqui? Esse tipo de pensamento, gente, já cria um ambiente para eu já idealizar um cara. E aí, quando esse cara chega, eu tenho esse pensamento, agora eu vou conhecer um cara, vou namorar, vou casar e ter filho. Eita! Aí, a hora que chega alguém, eu já imagino que ele é a concretização de tudo isso. Então, uau! Eu tendo a edificar uma imagem maravilhosa da pessoa e acabo desconsiderando algumas características, desconsiderando um processo de conhecimento, que eu vou conhecendo a pessoa aos poucos. Precisa tomar muito cuidado com isso aqui. O que você acha que aconteceu? Não aconteceu. Eu comecei a apresentar problemas quando começava a me interessar por alguém. Sempre me encantava como se eu estivesse em um conto de fadas. Olha lá. Por quê? Por causa desse pensamento. Por isso que eu falo, a gente tem que questionar os conceitos, as ideias que a gente carrega. Tá vendo? Por que dava tudo errado? Por causa desse conceito aqui, ó. Eu vou namorar, vou casar, vou ter filho. Aí, ó. Eu me encantava como se estivesse num conto de fadas. Olha se não vai de encontro com o que eu acabei de falar anteriormente. Que esse tipo de conceito, esse tipo de ideia faz com que eu crie uma imagem muito maior do que é e desconsidero a realidade, o conhecer aos poucos. Uma observação. Poucas das minhas amigas sabiam que eu não tinha tido relações sexuais. Eu mentia falando que gostava de sexo casual. Por isso elas não conheceriam. Isso porque era a maior vergonha da minha vida. Sempre fiquei desconfortável. Eu queria já ter passado dessa fase. Era um fardo para mim. Então, quer dizer, esse é um outro problema. Não
Primeiro que o fato de ser virgem, por isso que eu falo que tudo é dentro do seu contexto, né? Da sua época. Nós já vivemos numa época em que não ser virgem era considerado uma ofensa. Meu Deus do céu, você era escorraçada se você não fosse virgem. Agora nós estamos com outro contexto onde você ser virgem é considerado humilhação. Eu tenho 25 anos e sou virgem. E daí? Então, esse outro tipo de coisa aqui, ou seja, eu invento, eu falo que, eu faço sexo casual, por isso que vocês não conhecem os caras que eu fico. Quer dizer, eu crio até uma personagem que não tem relação nenhuma comigo. Eu sou virgem e eu crio uma personagem que faz sexo casual. Então sabe o que isso aqui parece uma coisa tão inocentezinha, né? Mas isso aqui mina com a minha própria autoestima. Eu questiono o meu próprio jeito de ser, então eu crio uma outra pessoa. Criando uma outra pessoa, eu me diminuo. Me diminuindo, eu vou ficando vazio, aumenta a carência e aumenta a chance de eu projetar toda essa imagem quando eu encontro alguém. Então, tá vendo? Uma coisa vai puxando a outra. Cara, a gente tem que aprender a se curtir. Eu viro para as minhas amigas e falo, eu sou virgem. Você tá zoando. Gente, eu sou virgem. Vocês acreditam? Tenho 25 anos, sou virgem, meio tô lacradinha. Gente, na boa. Não tem por que ficar escondendo algumas coisas. A gente tá indo contra a gente. Continuando com a história do Tinder, conversávamos há quase 2 meses até que ele me contou que tinha uma filha. Eu não me importo dele ter uma filha, mas fiquei chateada por ele não ter contado, porque não contaria. Então ele disse que acharia que não daria em nada e por isso não tinha contado. Fiquei meio estranha com ele, porque não gosto que mintam para mim e nem omitem coisas sérias desse tipo. Enfim, com o tempo relevei. Ele começou a insistir para me ver. Como eu morava nos fundos de uma casa e em uma outra cidade pequena, que não é a que moro hoje, eu sempre enrolei, até que eu achei um apartamento legal, comprei meus móveis e decidi aceitar que ele viesse me encontrar. Ele chegou na porta da minha casa, eu não sei se era vontade de acabar com aquela tortura que era não ter feito sexo ainda, misturado com a atração física que tive de imediato por ele. Entramos em minha casa e transamos. Olha bem, isso que é vontade de perder a virgindade, hein? Catou o cara pro colarinho, jogou pra dentro. Vem cá, vem cá, vamos resolver esse negócio aqui. Foi muito bom pra mim, pra ele nem tanto, mas tiveram momentos que ele aparentava estar gostando. E como que você sabe que para ele nem tanto? Enfim, ele foi embora após 2 horas e continuamos a conversar nos próximos dias. Passou 1 mês e ele não tocou no assunto de reencontrarmos. Até que eu perguntei e ele começou a dar desculpas, que durante a semana é difícil, pois ele chegava cansado de casa e final de semana, de 15 em 15 dias, ele fica com a filha. Os finais de semana que ele estava à toa, ele estava cansado e dormia. Obviamente mentira. Após esse 1 mês, ele me mandou mensagem falando que voltaria com a ex. Eu fiquei desesperada, comecei a insistir desesperadamente para nos vermos. Ai, desesperadamente? Eita! Até que ele aceitou e disse, eu vou, mas vou voltar com ela. Eu disse que não me importaria. Se importaria, sim. Essa é a mania. Não, eu não me importo. Se importa, sim. Mas, só para vê-lo, ficamos novamente e ele me disse no próximo final de semana que tinha voltado. Foi aí que comecei as sessões de terapia. Fiquei 1 semana sem conversar com ele, até que um dia mandei um meme qualquer e ele começou desesperadamente falar que estava sentindo minha falta. Então, a partir daí, começamos a conversar e eu passei a ignorar que ele tinha outra pessoa. Se anulou. Isso rolou durante 6 meses.
Eu sempre sofrendo muito, pois ele não falava comigo. Final de semana, pois estava com ela. Até que dia 10 de dezembro, isso de quando ela me enviou o e-mail, tá? Em uma conversa por telefone, ele me falou que ele terminou o namoro, mas eu acredito que tenha sido ela pelas várias vezes que ele a chifrou. Então, ele quis me ver novamente e eu, como sempre gostei dele, aceitei. Ficamos novamente, lembrando que não fiquei com ninguém desde a primeira vez que fiquei com ele. Então começou de novo as desculpas para não nos vermos, até que ele me falou que haveria um concurso para minha área na cidade dele. Eu fiz em janeiro deste ano, do ano que ela me enviou o e-mail. O resultado seria na última semana de fevereiro, mas nesse meio tempo, né? Ele conheceu alguém e através das redes sociais ele não fez questão de esconder. Não era namoro, mas estavam ficando. Eu fiquei arrasada, liguei, briguei, chorei, me humilhei por telefone e ele foi se afastando por telefone, se é que isso existe, até que chegou o carnaval e ele parou de me atender. E eu suspeitei, e sempre com razão, ele estava com essa menina. Nessa época, eu tomei remédio para dormir. Minha intenção não era me matar, era apenas aliviar a dor para não ver naquele momento. Eu só pensava nisso. Ai, pelo amor de Deus, hein? Ai, credo. Pensar em, né, passar... Ah, não era para me matar, mas eu tomo o quê? Uma pancada de remédio? Ah, é só para não sentir a dor. Tomar remédio pode me dopar, mas não vai resolver nada. Não existe remédio que resolva as questões emocionais. Nós precisamos encará-las. De repente, ok, fiquei muito ansioso, fiquei muito agitado, né? Então, nesse período de confusão, de repente um médico me receita um ansiolítico para me dar uma acalmada. Ok, beleza, tudo bem. Agora, eu achar que o remédio vai resolver a questão, não vai. O remédio vai trabalhar essa questão de, né, dar uma reduzida aí nos meus níveis de adrenalina e deixar um pouco mais, né? Dar um equilíbrio maior aí. Agora, achar que o remédio vai resolver, não vai. Eu preciso resolver. Escuta, meu bem, ele voltou com a ex, manteve você como amante, certo? E você se sujeitou a isso por causa de toda essa questão que eu falei anteriormente. Então você se sujeitou, fingiu que não se importava, né? Você se ignorou. Então, não é que ele te ignorou, você se ignorou. Olha como é isso. As pessoas se ignoram. Não levam em conta o que estão sentindo. Não se posicionam. Então, me sujeito a tudo isso. Ele termina com ela. Você disse, eu acho que foi ela que terminou pelos muitos chifres que ele colocava nela. Então, olha só. Olha quantas razões esse cara está te dando para você tirar ele do pedestal. Pelos muitos chifres que ele colocou nela. Ou seja, você seria a próxima coroada, caso ele ficasse com você. Então você seria a próxima que receberia o troféu, não é? Chifronésia. Então, cara, olha só quantos motivos eu tenho para tirar ele do pedestal. Beleza. Aí você não tira ele do pedestal, você mantém ele no pedestal. Aí ele nem faz questão de esconder que ele está saindo com outra. Você mantém ele no pedestal. Pelo contrário, fica arrasada, xinga, briga, implora. Olha isso. Ele está conhecendo outra. E sabe por que ele não está nem aí para você? Porque ele sabe que você arrasta um trem e come um caminhão de merda por ele. Então, meu bem, ele vai fazer o que ele quiser mesmo. Ah, mas isso não, ele vai. Ele vai. Sabe? É como se a gente pegasse e abrisse o galinheiro para a raposa. Raposa, vem dar uma voltinha aqui. A gente abre o galinheiro para a raposa, bem. Sabe? Eu tô vendo como que o cara age. E eu ainda me humilho, imploro, não sei o quê.
Pronto, bem, abri o galinheiro, falei, ó, você entra, faz a festa aqui, faz o que você quiser. Isso aqui faz a bagunça, devora, faz o que você quiser aqui. Você manda aqui, filho. É mais ou menos isso que a gente faz, sabe, com essas pessoas. A gente mantém eles nesse pedestal, dá esse poder para eles, a gente se sujeita a eles, a gente se torna um servo. Eu continuei ligando para ele insistentemente e ele não atendia. Depois da quarta-feira de cinzas, ele me atendeu perguntando o que eu estava fazendo com minha vida. Olha isso, o cara tem que perguntar. O que você está fazendo com a sua vida? A raposa pergunta para a galinha-chefe. Escuta, o que você está fazendo, filha? Você está abrindo o galinheiro para mim. O cara pergunta, o que você está fazendo com a sua vida? Eu perguntei por que ele estava fazendo aquilo comigo, depois dele ter me apoiado a passar e tudo mais. E em nenhum momento você se perguntou por que eu estou fazendo tudo isso comigo? A gente vive perguntando por que o outro fez o que fez para mim, e por que a gente não faz um questionamento por que eu estou fazendo isso comigo? Ele sempre desconversa, falava que não era ninguém importante. Ele me dava apoio para fazer essa prova, sempre insinuando em ficarmos juntos. Detalhe, ele tem 32 anos, mora com a mãe e só quer saber de festa. Me estranha ele não ser o perfil de cara que eu me interessaria. Mas, infelizmente, foi isso que aconteceu. A maior desgraça que poderia ter afetado o meu emocional. Continuando, ele aos poucos voltou a ser o que era antes comigo no telefone, pois com certeza ele não estava com a me inscrever mais. Mas continuando, ele não queria se encontrar comigo, sempre dando desculpas, mas ao mesmo tempo sempre me ligava, queria me manter por perto, adorando. E você continuava adorando. Até que no último dia de fevereiro deste ano saiu o resultado, eu passei em primeiro lugar, mas a prefeitura não tem previsão para chamar os concursados. Para mim demoraria por questões políticas, mas fui chamada para começar na primeira semana de julho. Porém, ele já estava ficando com uma outra e assumiu namoro com ela. Menos de um mês após, dia 18 de junho, eu iria para a cidade dele para assumir o concurso. 12 dias após, isso ele sabia. Nossa, está tudo muito confuso aqui. Olha, meu bem, parabéns por você ter passado em primeiro lugar, mas olha, o português não deve ter ido muito bem, hein? Eu cheguei a pensar em desistir, mas eu estava extremamente infeliz no trabalho que eu estava e juntei forças e fui. Aí começou ele a se aproximar de mim, ficamos nas 3 primeiras semanas e ele voltou a se afastar e a sair com mais frequência com a garota e começou a me dar desculpa para não me encontrar, que é a minha atual situação. Eu faço terapia ainda, não consegui seguir em frente, não consigo me dedicar 100% ao trabalho, tenho medo de prejudicar o trabalho, né? Não consigo malhar, investir em mim de alguma forma. Sempre tento não ligar, mas quando consigo, ele me liga. Não sei para que se não quer ficar comigo. Oh, meu pai. Ele me liga. Não sei para que se ele não quer ficar comigo. Você já não acabou de falar que ele quer te manter por perto, que assim você fica adorando ele? Você acabou de falar, meu anjo. Ou seja, veio uma luz de consciência em você. Ele quer me manter por perto porque assim eu fico adorando ele. Então, eu não sei, ele não quer ter nada comigo, mas ele fica me ligando porque ele quer que você bajule ele. E você bajula, você fala que gosta, por que você está fazendo isso comigo? Porque, ai meu Deus, aquela pessoa que está ali rastejando por ele, ele ama. Ama isso. Ele ama isso. Não ama uma pessoa fraca rastejando por ele, não.
Ele ama o que você... A sensação que isso proporciona, a sensação de poder que proporciona isso para ele. Mas falar que ele vai assumir você, essa pessoa que rasteja, não vai. Não vai. Por isso que eu digo, às vezes a gente quer ter a pessoa do lado, sabe? A gente quer que a pessoa nos valorize. Como que a pessoa vai nos valorizar? A gente não se valoriza. A gente se rasteja, implora, se sujeita. Você acha que o outro vai respeitar? Você acha que o outro vai olhar pra gente como alguém com quem eu quero me relacionar? Não vai, gente. Eu não quero ser amante, mas vai ser. Enquanto continuar com esse pensamento, enquanto a sua estrutura de pensamento estiver desse jeito, vai ser. E vai ser infeliz. Eu o amo sem motivos e tudo que eu queria era acabar com esse sentimento e não tê-lo para mim. Pois é, quando você, eu o amo sem motivos, quando você começar a pegar os motivos que você tem para deixar de amá-lo, aí você me conta. A gente tem que ativar o nosso córtex pré-frontal, que é a hora que a gente começa a utilizar o raciocínio. Ah, eu amo ele sem motivos. Ah, é? Sem motivos? Tá. Agora eu garanto que você tem motivos para deixar de amá-lo. Ah, eu garanto. É só pegar e começar a fazer uma listinha. E relembrar isso todo dia, manhã, tarde e noite. Ó, tô até nervoso, bem, calma. Manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite. Toda vez lembrar isso. Você vai ver só como você começa a ajudar o seu cérebro e você começa a enxergar de outra maneira. Você começa a quebrar com aquela imagem que a paixão faz com que a gente produza através do sistema límbico, que é o responsável pelas emoções, faz com que a gente crie aquela coisa e começa a cegar tudo, né, Eunice? Não. Eu ativo o meu córtex pré-frontal, começo a trabalhar com o raciocínio. Quais são os motivos que eu tenho para não amar essa pessoa? O que eu entendo por relacionamento? Quais são as características que eu considero que seria um relacionamento bacana? Quais são as características que esse cara proporcionou a mim? Aliás, alguma vez ele considerou que estava num relacionamento comigo? Ah, meu bem, a hora que eu começo a fazer esses exercícios, ao invés de eu ficar questionando por que ele faz isso comigo, eu começo a questionar o que eu estou fazendo comigo. É o inverso. Eu começo a mexer comigo. Olha, escuta o que eu estou te dizendo. A libertação começa a acontecer. E não é mágica. É simplesmente um encontro de você com você mesmo. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, seu Facebook. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.